Music licensing reimagined. E aí, rapaziada, vocês estão bem? Piacere Pertucci, seja muito bem-vindo a O É Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design e esporte de um jeito que ninguém soube contar para você até hoje. Recusa imitações. E hoje a gente tem vídeo polêmico. Sim, a análise definitiva a respeito das camisas da New Balance para o São Paulo de 2026, que movimentaram o noticiário, causaram muita polêmica. Obviamente que teve muita apropriação política também, a gente não pode deixar de abordar. Então, aperte os cintos, pegue o seu melhor drink, sua melhor comida, que nós vamos destrinchar em todos os detalhes o que está por trás desse uniforme, que sim cumpre o que o estatuto estabelece. Cumpre o que o estatuto estabelece, isso é bem importante de ser ressaltado. E para além de cumprir o que o estatuto estabelece, ela vai de encontro a o que o leigo tem usado como informação de maneira indevida. Eu vi um monte de jornalista, alguns que eu até respeito, falando muita besteira a respeito do lançamento da camisa, sendo que eles poderiam pesquisar melhor, eles têm fonte de contato. Eu mesmo entro em contato com vários veículos, oferecendo a possibilidade de trazer a análise de uma maneira mais profunda. Mas parece que a galera quer a polêmica pela polêmica. Eu estou começando a identificar isso daí. E um veículo, eu tive a oportunidade de participar e deram espaço para eu explicar o que aconteceu. Se você for levar a letra fria da lei, o rigor da letra fria da lei essa que é muito mal elaborada, esse Estatuto de São Paulo é porco, e dá margem para uma centena de interpretações chincanas e manobras. A gente viu o que aconteceu aqui num processo recente no clube. Isso inclui também os seus símbolos, que são super importantes, que são subaproveitados e que poderiam, se tivesse uma licença, um licenciamento correto, gerar muito mais dinheiro para o clube. São Paulo carece definitivamente de um rebranding, de um processo profissional para cuidar da sua marca, dos seus símbolos, sem pitacos de gente que não tem tecnicidade para abordar o tema. Design é ciência. Design é projeto. Só aqui no Brasil existe design de sobrancelha. Em nenhum lugar do mundo existe essa aberração. Sem design não existe marketing. Sem design não existe publicidade. Os europeus sabem disso muito bem. Tanto que os clubes europeus são cuidados, aqueles que fazem um bom trabalho, por boutiques de design com ênfase em branding, para depois marketizarem os seus produtos e publicidade. Aqui é o inverso, porque também tem toda uma questão cultural que eu não vou abordar aqui de maneira profunda, social e tal, de um entendimento e uma cultura visual muito mais apurada nos países europeus, tá? Então, assim, disclaimer importante. Eu não sou ativista, não sou, tô longe disso, e também não sou o Zé Palestrinha, mas eu tô longe de flertar com analfabetismo funcional e eu não vou passar pano para a sua burrice, para a sua ignorância, você que gosta de pagar de pombo e, ai, a minha opinião. Irmão, eu não estou te trazendo opinião aqui, eu estou te trazendo análise técnica baseada em princípios científicos e matemáticos. Se depois do que eu te trouxer aqui você quiser continuar com a tua visão de mundo, a tua opinião, o problema é teu. O que eu estou te trazendo aqui é algo muito mais profundo. Então, quem quiser, bem-vindo, depois faz corte. Estou aberto a trocar ideia com qualquer um e debater com muita tranquilidade, com muita educação, mas com pontos técnicos e baseados em 26 anos de carreira, exercício contínuo. Continuo estudando, continuo me atualizando e trabalho com isso aqui pelo menos 10 horas por dia. 10 horas por dia há 26 anos.
Então, acho que alguma coisinha eu entendo do que eu tô falando aqui. Beleza? Então é isso. Bem-vindos aí. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, manda para o máximo de amigos possíveis. A gente vai ter live aqui, uma série de produtos novos que eu estou desenvolvendo. Inclusive, vocês estão vendo aqui a live nova. Fiz um baita do investimento em equipamento e agora a gente precisa fazer o canal crescer. Isso depende de você. Então, mano, senta o dedo no like, compartilha, manda para todo mundo e conta comigo também pra gente, porra, quando tiver coisa ruim, com certeza eu vou falar. Ah, outra coisa. Eu tenho total autonomia. Às vezes eu recebo material de marca, às vezes eu não recebo. Tem épocas que eu recebo com muito mais ênfase, outras não. Depende das questões econômicas, estratégicas de cada marca. Eu não tenho nenhum vínculo com a New Balance. Inclusive, vale ressaltar, eu tenho muitas ressalvas com muitas coisas que a New Balance faz em relação ao futebol. Ela é muito boa em sport style, lifestyle, nos tênis. Cara, nada de braçada. Mas algumas coisas do design esportivo relacionado a futebol, eu acho que está ainda distante de marcas como a Puma, que apesar de enfrentar a crise financeira, tem um design mais disruptivo e que a mim agrada mais. A própria Adidas, que por mais que use uma templataria danada, está fazendo um trabalho agora de se reconectar com uma geração mais velha e trazendo para a geração, para Gen Z, um aspecto de design com uma ancestralidade, mas sem perder a conexão com o tempo presente. A Nike está meio que se reencontrando depois dos problemas que teve de identidade com relação à cultura woke, enfim. Eu acho que é um cobertor que cada marca está buscando. A Umbro tinha se restabelecido e agora está numa pegada um pouco mais baixa, se comparado com a Capa, entre outras marcas, Roma, enfim. A gente vai falar de tudo aqui. Então, assim, não tem um vínculo, vou ressaltar. Não sou ativista, acho bizarro ativismo. Não sou o Zé Palestrinha, mas eu não vou passar pano para sua burrice. Eu não compactuo com analfabetismo funcional. Então aqui é para quem tem cérebro. Se você tem cérebro, quer aprender, vamos para cima. Então, importante, antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês aqui essa live já começa, essa live, esse vídeo, enfim, depende do horário que você está vendo, já começa com uma parceria super importante. Estou falando dos meus irmãos, do meu parceiro Infinity Magic, tá aqui, ó. Vocês estão vendo esse display aqui, ó? Ó que coisa bela, como diria Juvenal Juvencio na época boa. Ó, ó. Isso aqui é um disco que tem um ímã, que é a mesma tecnologia que o trem-bala. Olha isso aqui, ó. Você pode decorar a sua loja, a sua fábrica, a sua casa. Ele trabalha no atacado e no varejo. E foram os caras que me ajudaram a fazer a escultura do Rogério Ceni junto com a Mecal há 11 anos, vai fazer esse ano. Então aqui essa é uma mesa que cabe até 10 quilos, você pode botar tênis e tal, usar, você que é influenciador, quer dar um up no seu setup, Infinity Magic. Você que é lojista, varejista, quer dar um up nos seus modelos, botar um manequim aqui daquele mais leve, botar uma roupa aqui, um tênis, Infinity Magic. Você que quer decorar a tua casa e tal, tem diversos modelos, vocês estão vendo aí, cara, é inacreditável. Tem o cupom quarta 10% off nas suas compras aqui, ó. É só você pegar o QR Code que tá aqui, ó. Eu tô pegando a manha da câmera. Tá tudo novo, equipamentos novos, Infinity Magic com a gente, ó, decoração, feira, evento, customização. Entre em contato com os caras, tá? Pelo Instagram, tá aqui, vocês vão conseguir achar, clicando aqui no QR Code, que eles vão ter uma solução bacana para o seu negócio, a sua casa, a sua empresa, qualquer que seja. Valeu, galera da Infinity Magic. Tamo junto e misturado, cupom quarta 10, Piacere Pertucci, e vamos para riba, tá? Vamos voltar aqui. Então é o seguinte, antes, sem mais delongas, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a análise da seguinte maneira. Vou pegar e vou primeiro analisar o teaser trailer como de praxe, tá? E aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu já vou pegar o teaser como? Já vou parando ele etapa por etapa para a gente analisar o que eles quiseram contar aqui, qual que é o storytelling que está por detrás, quais são os easter eggs que estão por detrás do vídeo. Depois, eu vou analisar as imagens de lançamento que a gente já conseguiu colher de ontem e eu esperei um pouco também. E uma coisa que eu vou sempre fazer, cara,
Não importa, velho. Foda-se o algoritmo. Eu não tô preocupado. Eu quero trazer pra vocês um puta conteúdo, que eu tenho certeza que eu fazendo um conteúdo incrível, vocês vão compartilhar, vocês vão viralizar. Então, assim, eu não tô preocupado com vazamento, até porque os vazamentos às vezes flopam. Imagem de vazamento é de serviço para clube. É de serviço para clube, porque é um lixo de imagem, às vezes tirado às pressas, porque é meio que uma pegada de traficante. A gente sabe como que essas páginas de vazamento estabelecem conexões com os fornecedores. É ridículo, eu acho abominável, mas é como está acontecendo. Então, aquela Foot Headlines é um lixo. Em vez de quando eu faço vídeo sobre vazamento, faço, porque eu sou obrigado, senão eu acabo perdendo também do ponto de vista competitivo, porque os caras vêm aqui no meu canal, pega toda a estrutura que está montada de 10 anos aí, tem um baita de um acervo, modula, hackeia, plageia e ainda se vende como especialista. Tá cheio, tá cheio. Então, velho, agora o bicho vai pegar. Então eu vou ter que me adaptar ao sistema, mas a minha opinião a respeito desse site é que ele é um lixo. Você pegar, ficar compartilhando imagem de vazamento é de serviço para o seu clube, e ainda mais agora da maneira como aconteceu, e eu vou explicar aqui por quê. Então, sem mais delongas, né? Porque vocês querem pé no gato, pé na tábua, vamos para cima com relação aqui ao teaser trailer que eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, de cara, aí é para chamar a atenção. Dentre os grandes és o primeiro. Então já tem esse badge que tem sido uma tônica das marcas em geral, trabalhar com esse tipo de recurso visual, apropriando-se do heritage, da ancestralidade de cada clube, tá? Essa bandeirinha aqui, cara, de verdade, assim, eu acho que o São Paulo, não só o São Paulo, mas todos os clubes, eles merecem um melhor tratamento quando a gente está construindo esse tipo de pictograma, esse tipo de símbolo, tá? Tanto do tratamento tipográfico, que deixa a desejar aqui, embora a aplicação está em dourado, beleza? É uma fonte que tem uma boa pregnância, um bom zeitgeist, uma boa gestalt, que ela é fácil de ser interpretada. Gosto do tom de dourado aqui aplicado, porque traz um tom retrô, uma aura retrô, e a gente vai entender ao longo do vídeo. Mas eu acho que essas bandeiras elas precisam ter um tratamento melhor. Então, assim, chama um ilustrador, pega algumas variáveis, passa a referência. É uma bandeira só, mas assim, dá para trabalhar isso aqui melhor, tá? Então fica a dica, parar de ficar pegando vetor de free pick, porque a galera manja. Hoje a galera difunde muita informação, tá todo mundo espião de internet, os caras vão encontrar a fonte. Então, assim, nesse caso aqui, ou manda o seu designer fazer, pega um designer júnior dentro da equipe, mas, cara, ficar pegando solução pronta e customizando, a galera vai descobrir. Isso aqui eu já vi no Free Pick. Acho que as 5 estrelas não precisavam ter aqui, nessa parte, tá? Ó, vocês estão vendo aqui meu mouse, não precisava. É um exagero, tira, já tá lá na frente. Acho que você poderia trabalhar um ornamento que remetesse aos anos 40, anos 30, já que a pegada do vídeo vai nessa linha, tá? Mas, beleza, tá ok essa parte aqui, composição. Superbet, aplicação normal aqui do patrocinador master, né? Tá dentro do Regler, eles estão ocupando quase que a área inteira, coube ali, né? No talo. E depois eu vou falar da parte mais técnica do design do design estrutural da camisa, tá? Eu nasci pra fazer história. Legal. Aqui é o seguinte, um alfaiate botando uma camisa antiga usando como referência para esculpir a camisa nova. Então o mote é eu nasci para fazer história. O escudo antigo do São Paulo aqui, tá vendo com esse tipo de bordado e o acrônimo SPFC, tá? Aqui depois a gente vai falar sobre isso pegando referências antigas do escudo. 13. Bom, vamos lá. Então aqui é interessante essa coisa da régua do alfaiate, bem legal, né, para trazer essa coisa dessa ancestralidade. Faixas no peito. Ó, o cuidado de mostrar o croquis, entendeu? Houve um cuidado de se mostrar o croquis para quê? Eu tô saindo da ancestralidade para me conectar com o momento atual, com o zeitgeist. Heritage, ancestralidade, e zeitgeist, momento presente. Impõe respeito.
Um símbolo eterno. Um símbolo eterno. Guarda essa imagem porque tem uma conexão, porque a peça está toda bem amarrada em cima dessa frase. Perfeito. Sinto a energia de milhões em ação e com toda a sua paixão. É minha Aqui acho que se Calma, falhou. É uma fonte, eu gosto do DNA tricolor, acho sensacional, mas aqui eu acho que é uma fonte que não é nem um traço do que seria uma letra de um artesão, pode ser, do alfaiate, e também não lembra, pode tentar ter uma ideia aqui de um batimento cardíaco, mas ficou muito subliminar, e é uma fonte de baixa gestalt, pouca legibilidade, tá? Então, assim, acho que não é, e também remete muito, de novo, a combinação tipográfica aqui. Você vai encontrar em sites de fonte gratuita, ou Google Fontes ou da fonte, você vai encontrar fontes similares. E aí, de novo, vai esse meu apelo. Se vai fazer esse tipo de insumo, esse tipo de símbolo, tem que ser único. E para estar à altura do que eu represento, Isso aqui eu achei legal. Se o DNA é tricolor, então aqui você tem o desenho do DNA, né, o simbolismo do DNA, da grade de DNA. Então achei bem legal a maneira como eles fizeram, conceituaram isso aqui, nota 10. evolui com o tempo. E aí ela volta e vira a trama que compõe essa tecnologia, né, presente na camisa, principalmente de jogadores. Ó. Tecnologia Esse tecido moderna. elástico. À altura das Você vê essa dobra aqui, mais emborrachada, mas ao mesmo tempo lembra o quê? A vela, aquele tipo de vela que era usada principalmente no século XVII, XVIII, para você poder marcar o coat of arms, o selo de identificação da família, né, da tradição. conquistas que me fez Então, esse efeito visual vai nesse um sentido. eterno. Auditivo também, né? Tratamento do escudo ficou absurdo. Esse é um TPU, é um material que é como se fosse um polímero, né? Uma borracha com alto e baixo relevo. Eu cheguei a pegar a camisa na mão ontem, eu tô gravando no dia seguinte do jogo do São Paulo contra o Grêmio. E, cara, ficou muito bem feito, uma baita de uma qualidade, mas obviamente tem o impacto do custo, né? Porque realmente é uma tecnologia de ponta que está sendo usada aqui, tá? Não tem nenhuma marca do que eu tenho visto aqui as brasileiras fazendo que tenha qualidade superior a essa. Pode ter igual, superior não tem, porque está se trabalhando, principalmente na camisa de jogador, né? O modelo premium, com um tipo de insumo de altíssima qualidade. Um símbolo responsável por tantas emoções que marcaram e marcarão gerações. E aí, um símbolo responsável por tantas emoções. Se eu tenho um símbolo eterno, se eu estou trabalhando tudo em cima do símbolo, é óbvio que eu vou dar destaque para este símbolo. E a identidade do São Paulo é o símbolo composto das faixas, mas a identidade, a main identity, a identidade principal é o escudo. A faixa é complementar. É como se fosse uma assinatura da marca. A marca São Paulo e a faixa é a assinatura, o slogan. Óbvio que se você pintar uma camiseta de branco, eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, o pessoal até me cobrou, né? Ah, se você gostar dessa camisa, você está indo contra tudo o que você falou. Não, irmão, não é contra tudo que eu falei, porque eu não sou refém daquilo que eu estou falando. Você pode mudar de opinião e você pode flexibilizar, não dá para você ser fanático. Eu não trabalho com fanatismo, eu não trabalho com extremo. Eu trabalho com equilíbrio, com racionalidade. E, dentro do que é o contexto que está descrito no estatuto, que eu vou ler mais adiante, a camisa cumpre a sua função. Tá? Então vamos lá. Uma história. Cada de Seu. vermelho, branco e preto. Desde sempre e para sempre. Tradição é detalhe, o símbolo apontado. Bom, vamos lá. Bom teaser, gostei. Aí agora a gente vai analisar as imagens de estilo que compõem
E aí, obviamente, que é de propósito, né? Você vê que tem uma galera de lado para você já poder ver os detalhes da faixa, a continuidade da faixa, que é uma demanda da torcida. Inclusive, ontem a gente pôde visualizar a legibilidade, que ficou absurda, mas vamos lá. Aqui tá o FOP, que é gente boníssima, já foi Big Brother e tal. Gostei dessa faixa aqui embaixo, na lateral, sobreposta. É uma proposta disruptiva. Tem essa questão do tamanho, e aí tá claro que a modelagem, então serve tanto para um cara mais magrinho, né, mais em forma no shape, que é o corredor, no caso, o modelo, mas para o cara comum, também para o torcedor comum, e ainda aqui, ó, ela larga e confortável por conta do estilo de modelagem que foi adotado. Então tem para todos os biotipos. Selo de aniversário dos 96 anos, comemoração em 2026, são 96 anos. Para quê? Para um countdown, uma contagem regressiva que a marca começa a fazer agora, próximo do centenário. Então, a ideia que eles falam é de trazer essa questão do colecionismo também, ou seja, você criar uma série de camisas, já vincular o torcedor para que ele compre essa série de camisas, não perca nenhuma, e atingir também o público colecionador, que é um público que tem um investimento já mais parrudo para fazer um investimento numa camisa de coleção. Aí a camisa é a versão feminina, né? Então, para a gente poder ver. E aqui o estilo com a camisa aplicada frontal. Então, você vendo a camisa de frente, você tem a continuidade do vermelho, vai perceber o barramento lateral. Gosto, e aí analisando aqui a modelagem, é uma modelagem que ela parte do slim fit, mas ela tem uma base mais reta, é um raglan, aqui ó. O raglan, como eu já falei aqui, é essa encaixe que você mistura. O peito da camisa, ela é montada, né, aberta, então você tem o torso da camisa e ele é encaixado nos ombros e nos trapézios e nas golas. É uma gola V com terminação de base reta e ela tem essa parte, como se fosse um calço, para exatamente garantir a estabilidade da camisa e fixar no corpo do jogador e ela não ficar sambando. E quando você vê a camisa, e é o que eu falo, a camisa no recheio, no corpo do jogador, aí é que ela se contextualiza. Aqui a imagem, você vê, é uma imagem de estilo produzida, tem tratamento gráfico, tá aplicada sobre o fundo e ela tá passada aqui, esticada. Aí os caras pegam uma imagem de vazamento naquele site porco imundo, que é o Foot Headline, e o que acontece? Pegam e ficam analisando em cima daquela foto lixo, amadora e tudo mais. E aí, quando você vê a camisa no contexto do estádio, iluminada no corpo do jogador, ou mesmo no corpo dos torcedores, haviam vários torcedores gringos ontem, num camarote que eu estava presente, os caras foram na loja, compraram e voltaram, e a camisa, sim, veste muito, muito bem. Então, do ponto de vista de modelagem, dá pra gente dar uma nota, sei lá, 8, ou até, com boa vontade, um 8,5, tá? Disruptiva, propõe uma coisa nova, que é uma demanda da torcida, e a torcida precisa se decidir, amigão. Não se faz omelete sem ovos. Não dá para ter tudo, amiguinho. Eu sei que a geração de vocês quer ter tudo. Vocês estão acostumados com muita abundância, né? E aí a geração da minha, ela é uma geração mais escassa, se comparada às oportunidades que você tem. Só que, irmão, não dá para ser disruptivo replicando camisa retrô. Ou você vai para um lugar ou você vai para outro. Não dá para você estar com os dois pés em duas canoas ao mesmo tempo, tá? Então, daqui a pouco eu vou analisar, eu trouxe um outro material só com relação à aplicação do escudo, da faixa e a análise do estatuto, beleza? Então vamos lá. Então aqui são os detalhes que eu já comentei, a parte posterior também em regla, tem um detalhezinho aqui também da gola que é interessante, deixa ela um pouco mais sofisticada. De repente, acho que daqui no caso monocromático vai bem, porque você tem o vermelho, tem a parte branca aqui e ó, você tem a aplicação do patrocinador em preto. Então vermelho, preto e branco, você vê que até nesse micro detalhe você tem a preservação da identidade. De novo, a bandeira aqui, já falamos, acho que poderia ser uma bandeira mais elaborada, mas enfim, é o que temos. Aí são as outras fotos de estilo que estão aqui, em contraste, então foi proposital você trazer uma luz mais quente aqui,
com tom de sépia, para invocar essa coisa do boteco mais antigo. Aqui você tem alguns detalhes ao fundo, que é a placa do bar, as flâmulas do São Paulo, camisas antigas retrô e tal. Então, você tem várias informações que são passadas aqui. O Gerrard cumprimentando o Rogério e a defesa do Mundial, a era do rádio, que tem um pouco de puxar essa questão pelo fato dos 96 anos, né? Um boteco antigo, a mesa do boteco mais antiga. Então, do ponto de vista de construção semiótica do que está se propondo aqui para a imagem do São Paulo, está se trabalhando muito bem essa questão aqui, ó. Tá vendo? Um sorrisão do FOP aqui, gente boa. Enfim. Aí, vamos lá. Camisa no seu contexto, no seu recheio. Essa imagem foi publicada hoje no Instagram do São Paulo. Olha aqui a maneira como ela se encaixa. Essa manga e essa modelagem remete muito, depois eu vou pegar uma imagem aqui, fotos antigas da Gazeta Esportiva, em que você tinha essa camisa mais ajustada aqui no corpo do jogador, mas a manga um pouco mais solta, com liberdade de movimento e mais longa, mais alongada, que vai dar a possibilidade de aplicação, obviamente, de patrocinadores com uma visibilidade melhor e também uma melhor distribuição de espaço. Como se optou, e muita gente reclamou, que a gola, que a manga não tinha sido bem trabalhada, claramente aqui ela não foi trabalhada porque você já tem na lateral essa proposta dessa flâmula, dessa continuidade, dessa bandeira aqui, né? Desse pavilhão na lateral, então você ia ficar com muito elemento. Outra coisa importante de se levar em consideração é que você não tem aqui ainda nesse estilo as aplicações dos patrocinadores que vão aqui na lateral, né? É uma imagem de divulgação. Então, bem interessante. A proporcionalidade aqui me agrada bastante, tá? Ó, aqui a gente vê um retângulo que está estruturado pela base das estrelas, então por isso as estrelas estão um pouco mais acima, que é para poder dar esse equilíbrio visual. O escudo, a galera se ressentiu aqui nessa aplicação, a gente consegue ver que ele ficou abaixo da faixa. Esse foi o único detalhe que causou problema dentro da base do estatuto, mas se você perceber, o símbolo é menor na camisa do Raí, que eu vou mostrar lá atrás. Então, mantiveram a proporcionalidade para dar uma elegância, e esse espaço negativo gerado pela linha de contorno branca, que recobre a faixa e é o formato do escudo, então, do ponto de vista estatutário, cumpre a regra. Se você tivesse uma bola e a faixa tivesse coberta por essa bola, aí você teria um descumprimento. Mas eu tenho exatamente a sombra do escudo projetada por debaixo dele com o outline e a linha de contorno. E tem uma coisa de gestalt que eu vou falar mais pra frente. Então, cara, gosto quando você tem aqui, principalmente no meião, as listas. Eu acho que o meião do São Paulo seria só as listas. Não acho que precisaria do acrônimo, mas é uma variável para deixar o uniforme diferente e a aplicação do New Balance aqui, né? Aí, no caso, cada um usa no seu estilo. No caso, o Ferreirinha gosta de passar acima do joelho. O Lucas, aqui, por ser um jogador mais retrô, com a dobra do meião abaixo do joelho. De repente, obviamente que ia se esconder o selo, mas do ponto de vista de proposta de estilo, poderia aparecer com a camiseta embaixo do calção. Ficaria interessante. Tá, e aqui você vendo aqui, ó, as gerações, a fusão das gerações, né? O garoto da base, Ferreirinha e Lucas. E aí você tem uma uniformidade aqui no arco das aplicações. Cara, esse detalhe aqui da gola, de repente, se ela fosse só branca, acho que poderia ficar melhor. Ou aqui, ó, nessa parte, tivesse as 3 listras e com a gola branca. É uma possibilidade, tá? Porque aí fica, enfim, muito vermelho. Ou ainda a gola limpa, porque você tem os elementos aqui. Mas, assim, não é nada, meu Deus, que não dê para usar. E aí a composição completa você vendo de cima. Então, assim, realmente, cara, eu acho que tá um uniforme bastante justo, bastante digno para o São Paulo Futebol Clube, tá? E as imagens foram bem tratadas. Agora, nós vamos para a parte que é bem interessante aqui, que nós vamos falar da Gestalt. Mas, na verdade, é uma palavra de origem alemã que significa forma e figura. Beleza? Bom, em resumo, é um padrão de pregnância da forma. O que é pregnância? É a maneira como o cérebro interpreta e fixa a forma na cabeça.
o formato, as figuras na cabeça. E considera fatores como equilíbrio, clareza e harmonia das formas como a gente vê. Demorou? Além disso, contribui para uma melhor estruturação das imagens no nosso cérebro, por atenderem a padrões de organização desenvolvidos pelo sistema nervoso. E aí, quais são as leis básicas da Gestalt? A gente tem semelhança, proximidade, pregnância, fechamento, unidade, unificação e segregação. Falei aqui um resumo rápido da Gestalt, mas o principal é isso aqui, ó. Fechamento é aonde se encontra o escudo do São Paulo atualmente. É o que tem sido feito. O fechamento é a lei da Gestalt que faz com que nosso cérebro produza contornos que não existem. Por isso chamamos de fechamento sensorial da forma. Dessa forma, os elementos são agrupados se eles parecem se completar. Ou seja, nossa mente vê um objeto completo mesmo quando não há um. Aqui você vê um contorno, mas você vê um quadrado. Aqui o quadrado é como a gente enxerga. E aqui, ó, o exemplo de uma marca clássica de um supermercado, tem a letra C aqui e duas setas, uma para um lado, outra para o outro. Como se ele estivesse num triângulo aqui. Você completa a forma, tá? Aqui você vê um dálmata, beleza? E ó, unidade. Na lei da unidade, mesmo uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos os espaços vazios instintivamente, como por exemplo o logotipo da WWF, que é uma ONG, e o logo do Johnny Walker. É um instinto do cérebro preencher a imagem. Você vê que tem só a bota aqui, o cajado, a outra bota, o casaco, a cartola e a gravata borboleta, mas você vê a figura do personagem, né, andando. Ó, podemos citar aqui como exemplo o logotipo do 4ED na apresentação da construção da marca 4ED. As formas geométricas triangulares com retângulo e quadrado formam o número 4. Então, o que enxergamos no logotipo é o número 4 antes de enxergarmos formas geométricas. Aqui, ó. É o número 4 antes da gente ver a forma geométrica, mas só tem forma geométrica aqui. Tá vendo? Isso aqui é o espaço negativo, tá? Então, esse princípio é utilizado dentro da estrutura da marca do São Paulo. Agora vamos lá. Onde que todo mundo cometeu o erro seguindo a letra fria, metendo o pau no estatuto, mas seguindo o estatuto à risca. Aqui, ó. FedEx, outro exemplo, a seta tá aqui dentro, mas ó, quando ele tá colorido, que você faz o contraste e a seta fica mais evidente, e quando ele tá na versão negativa, que é aplicado em branco sobre preto. Beleza? Olha, agora vamos lá. Onde é que a galera se fixou? Essa, para mim, essa composição, tudo, esse uniforme tem 34 anos. Vai fazer esse ano, 34 anos. Final de 92, dezembro, São Paulo e Barcelona. Né? Olha isso aqui. É um design de 34 anos, mas que mantém uma consistência e uma potência que, se aplicado hoje, mas é uma camisa retrô, ela já foi, ela já existiu, ela já fez parte daqueles zeitgeist. Eu acho que é a concepção contemporânea de São Paulo mais feliz dos últimos anos, de longe. E aí você tem a continuidade da faixa, a aplicação do escudo aqui em outline, que é como consta no estatuto e como é a identidade do São Paulo, só que foi aplicados os princípios da Gestalt, que eu acabei de falar para vocês que estão aqui, certo? Foi aplicado o quê? O princípio do fechamento. Só que esse princípio não consta dentro do regramento. E ele foi usado, essa camisa de 16 da Under Armour. E tá errado aqui. Porque aqui eles usaram bordado. Você via que não tinha tantas tecnologias como você tem hoje. Naquela época poderia se fazer um transfer, mas enfim, ele soltava, você não tinha as qualidades. Não havia as qualidades que existem hoje. E você vê aqui, ó, tá errado. Tá errada a aplicação. Errada, tá? Aqui, ó. Essa borda fina não existe dentro do escudo. E está se usando o complemento. Por quê? Porque você não tem a linha, o outline preto para fazer a forma.
Então, ele também foge do que é o estatuto, a letra fria da lei. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque convencionou-se e é uma melhor aplicação, menos poluída, se você considerar que a quantidade de elementos que você tem hoje na camisa, por mais que em 92 você tivesse o regramento e a impossibilidade da aplicação de patrocínio aqui, somente do fornecedor de material esportivo, então a capa aqui deu um truque, né, para o Barcelona, ela faz uma padronagem de logos em torno, formando um padrão, mas que não remete tanto ao símbolo. Eles foram espertos para poder dar pregnância e ganhar e roubar em cima do regramento da FIFA da época. O São Paulo jogou dentro das regras e ganhou também. Então, os elementos que compunham aqui, ó, é só o escudo em outline, só que você não tem a quantidade de elementos que tem hoje. Então, a aplicação da camisa do ano passado, que foi usada até agora há pouco, 2025, ela tem o quê? A complementação da forma, porque aqui você tem a continuidade aplicada sobre o fundo escuro, aqui também. Então, nesse espaço negativo, o teu cérebro entende que é o triângulo. E é uma aplicação sofisticada, mas que também não obedece à regra estatutária. Então, antes de você pegar, ler a regra, achar que você manja pra caralho, porque você sabe ler, não, você não manja, irmão. Eu sinto muito te dizer, você não é dono do São Paulo, não é dono da verdade. Você é bom, você é talentoso, é prodígio, mas calma, calma, porque você não sabe tudo. E aí, o que foi o racional que o designer utilizou aqui? Que é onde eu vou chegar. Olha a diferença da imagem que vazou, que a galera, nossa, olha que lixo, olha só. Amarrotada, uma foto lixo com fundo podre, a camisa toda requenguela. É óbvio que você vai pegar e vai fazer uma análise superficial, vai emitir uma opinião com fígado e não vai ter embasamento nenhum, mas você tem o império da urgência. Você tem que caçar o clique, você tem que dar view. Aí você cala a boca quando a porra da camisa é lançada, né? Aí fica com cara de tacho. Pois bem, vamos lá. Qual que foi o racional que o designer utilizou aqui? O designer pegou, beleza. Lembrando que são gringos que fazem as camisas, não são brasileiros. Aí pega aquele texto lixo do estatuto, aquela porcaria que não tem tecnicidade nenhuma, muito pelo contrário, dá margem para inúmeras interpretações, como eu já falei aqui. Aí você traduz aquilo ali e dá pro gringo fazer. O cara que, enfim, tem o talento, tá lá na marca, ele não tá lá por acaso, mas ele recebe essas informações do estatuto e beleza, ele tá lá, tem a cópia dele aqui. Qual que é o racional do cara? Puta, beleza. Caralho. Porra, tem aqui o Raí, time campeão do mundo, 92. Quando ele começou a fazer essa camisa que a gente tá vendo hoje, 92 fazia quanto tempo? 32 anos. Data redonda. Tô aqui com 96. Puta, legal. Vou pegar um pouco aqui dessa referência, vou dar uma trafegada lá nos anos 40, 50, tal, não sei. Mas beleza. Pô, em 92 eu tenho essa aplicação aqui. Legal, é uma variável de uso. Certo? É uma variável de uso e aplicação. E eu vou trazer o logo da Coca-Cola aqui para mostrar para vocês. Eu já mostrei outras marcas. Toda marca, e a marca do São Paulo não é diferente, elas têm variáveis de uso e aplicação, modulações de aplicação, para garantir flexibilidade e aplicabilidade em proporções gigantescas, como foi o telão. O São Paulo, inclusive, ontem lançou uma identidade visual nova, que aliás ficou legal, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E você tem que funcionar no digital hoje em dia. Esse uso aqui, beleza. Como que é a legibilidade do escudo do São Paulo no Instagram? Daqui a pouco eu vou abrir aqui pra gente ver. Mas beleza, o designer abriu e falou assim, pô, legal. Os caras foram campeão do mundo, tinha essa estrutura de camisa aqui que é legal, mais clean, tá bonita, manga longa, legal, retrô e tal. E o símbolo tá aplicado com contorno, que não tá aumentando, com contorno branco e preto. E o contorno aqui tá na largura correta, tá? E aí tem o contorno preto. Beleza, mas pô, há 10 anos atrás, deixa eu dar uma olhada aqui, vou dar uma pesquisada aqui no arquivo de kits do São Paulo, que eu tenho aqui na minha memorabilia. Beleza, tem aqui também essa aplicação, mas pô, deixa eu ver essa aplicação aqui. Nossa, mas tá estranho, tá fino, não tá usando da maneira correta agora. Pera aí, deixa eu ver aqui então. Legal.
Então a gente já fez a aplicação ano passado, passou, tá aprovado. Eu estou usando aqui a Gestalt. Beleza. O que eu vou fazer para esse ano? Bom, eu preciso fazer um uniforme diferente do ano passado. Eu não posso fazer um uniforme retrô que nem o de 92. Então eu preciso trazer uma leitura que eu olhe para o passado, para minha heritage, para minha ancestralidade, mas eu também preciso pensar aqui, deixa eu ver, preciso trazer um elemento novo, cara, porque todo dia, toda vez é a mesma camisa. Não dá, né? Beleza, aqui o ano passado a gente trabalhou com uma assimetria nas faixas em uma das mangas e deixou a outra sem. Legal, o fundo do colarinho foi dourado, o NB foi dourado, porque a gente tinha aqui o selo dourado em comemoração a 32 anos da Libertadores. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou propor uma variável de uso e aplicação que consta dentro do estatuto. E eu vou usar a regra da lei para fazer uma aplicação. Se você for pegar a forma que está aqui por detrás, ela não é redonda, ela não é quadrada, ela é o símbolo do São Paulo aplicado sobre a faixa e cobrindo a faixa completamente. Isso está no estatuto, amigão. Isso está no estatuto. A faixa não foi interrompida. Eu estou usando o espaço negativo da forma do escudo. Entendeu? Sacou? Captou? Ou vou precisar desenhar para você também? Então aqui, beleza, então tá, eu tenho a forma do escudo, eu tenho que aplicar ele sobre a faixa está contínua por debaixo. A leitura do cérebro é que a faixa está contínua, o meu cérebro vai interpretar que a faixa está contínua. E aqui eu tenho o formato do escudo, eu não botei retângulo, não botei círculo, de novo, eu não botei estrela. É o formato do escudo, forma negativa do escudo. Forma complementar do escudo, como eu trouxe no exemplo aqui para vocês. Mas legal. Bom, agora que eu tenho a forma negativa do escudo aplicada sobre a faixa, eu preciso fazer uso do outline. Aonde que está o outline? Opa, 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 opa. Tá aqui em 92. Pois é. Porque no estatuto não consta que não é possível fazer a utilização da forma aplicada de maneira dupla cobrindo a faixa. Eu posso interpretar. Por isso que se deu a tese jurídica lá para aprovar, é porque realmente o cara comprou a ideia e eu acho que fez bem em se comprar a ideia e perceber, olha aqui dentro, não, que legal, um outro tratamento aqui da gola. Vermelho, branco e preto. Aqui mais alargado, eu posso porque ela tá mais larga, mas assim, eu tô preservando a identidade interna também. Aqui é um colarinho, que é um detalhe, eu marco a New Balance, mas eu tô tendo um cuidado. Outro cuidado que a New Balance está tendo, que eu acho que é legal da gente ressaltar, quando a gente tem que falar mal, a gente tem que falar mal, mas quando tem que falar bem, tem que falar bem, é essa coisa aqui, ó. Você tá vendo isso daqui? Isso daqui se chama simbiose. Ele pega uma gradação, pô, já trabalhei com preto, já trabalhei com vermelho, já trabalhei com dourado. E se eu me apropriar do desenho da forma da minha marca, que aqui, se vocês não sabem, essas faixas aqui representam a pata do galo, que é a estrutura que eles usam para fazer a pisada dos tênis, porque começaram como uma empresa de tênis de corrida. Então isso aqui, ó, são as esporas do galo, é a pata do galo, aplicada invadindo o espaço negativo o New Balance, né? Novo Equilíbrio, que é o nome deles. Aqui, né, novo equilíbrio, novo alinhamento, enfim. Aqui eles fizeram a simbiose. Pô, se o branco invade, eu vou botar o vermelho e o preto. Eu tô fundindo, eu tô realmente querendo. Lembrando que a gente vive um mundo de símbolos e tudo aqui comunica. Essa foi a ideia da marca. E aí, para finalizar, vou trazer aqui para vocês, fazer aqui ainda. Vamos lá. E aí eu tô falando da Coca-Cola, tá? Esse material aqui, se você pesquisar na internet, pesquisa aí. Brand Identification Manuals for Coca-Cola. Copia que tá aqui. A Coca-Cola, que eu acho que é uma marca que é um pouco assim, óbvio que eu não amo Coca-Cola, como eu amo São Paulo. Já gostei muito de Coca-Cola, já tomei muito, mas também não tenho contato com a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola tem esse manual aqui, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Exatamente para prever esse tipo de situação. E aí, olha só! A Coca-Cola é preta também, rapaziada! Meninada! Que coisa, né? E ela tem variáveis modulares de uso e aplicação.
usando o disco gráfico, o sistema gráfico, o disco vermelho, que é famosérrimo. Aí veio um clube brasileiro, um tempo atrás, falar que foi o único clube que fez a Coca-Cola aplicar em preto. Esse manual aqui é de 69 a 79. Toda marca tem as variáveis de uso e aplicação. Aqui no caso está em negativo, branco sobre preto. Mas, meu Deus, a Coca-Cola está em preto, cara. E olha ela aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo e eu tenho ela só aplicada. Você sabe o que é esse retângulo aqui? Como que ele chama? Ele chama área de proteção. Você sabe como que ela foi usada? Foi usada inclusive na Copa União, quando a Coca-Cola patrocinou todos os clubes e fez a aplicação. Você sabe por quê? Porque tinha time com listra, e aí se eu aplicasse a Coca-Cola em cima, eu perdia a legibilidade da marca e eu feria o manual da marca. Por isso que eu preciso modular a marca para que ela funcione nas variáveis de uso e aplicação. Então, você me pergunta, mas Mago, ferir o Estatuto do Caso de São Paulo? Não. O racional que o designer utilizou aqui, um bom designer, foi o mesmo racional da Coca-Cola. Entendeu, Zé Verdade? Entendeu, Zé Leitura da Lei? Outra coisa, para finalizar aqui. Advogado trabalha para o clube. Eu, quando contrato advogado, ele trabalha para mim, não eu para ele. Eu observo a lei, eu entendo, escuto, analiso, só que ele tem que entender, ele tem que trabalhar para mim. Então, o texto de descrição técnico é elaborado pelo designer. Aí você chama advogado, vai fazer o estatuto novo, tiozão, vem cá. Adapta esse texto para a linguagem jurídica, ou linguajar, a terminologia, o léxico, o nome que você quiser dar, jurídico para ser utilizado no estatuto novo, com todas as informações que competem ao novo escudo, à nova maneira como o escudo e os símbolos do São Paulo vão ser utilizados. Beleza, deixa comigo. O cara vai lá, ele adapta, aí você recebe, você revisa. Não, arruma isso aqui, deixa isso aqui mais claro, porque tá dando dubiedade. Aí você aprova. É assim que funciona. O advogado trabalha para você, e não o contrário. Mais uma dica, tá? De graça, papai deu de graça. Então aqui assim, ó, olha, Fanta preta. Olha aqui, ó, as aplicações que você tem dos subprodutos, das submarcas, aplicando outline sobre vermelho. Óbvio, não vim falar do manual da Coca-Cola, mas ó, campanhas de marketing para ser aplicadas. Está vendo isso aqui, ó? Essa malha aqui chama Grid System. É um sistema de grade para você poder equilibrar os elementos aqui, ó, e você dar uniformidade na hora de você criar uma peça visual com consistência, mantendo a sua identidade. Entendeu? Então, para finalizar, agora eu vou falar da parte tipográfica, que eu acho que foi um show à parte na noite de ontem. E aí a gente finaliza esse querido vídeo aqui. Tipografia, um show à parte. Simbiose, o que eles fizeram? Pegaram, ó, vocês podem perceber isso aqui, ó, esses elementos aqui, a forma da fonte. Eles pegaram a base do No Balance, as garras da No Balance e adaptaram para a curva, para a gestalt da forma do São Paulo, para você poder conceber as curvas. Então é o elemento que faz base dentro do símbolo, esse espaço negativo, essas garras, a pata do galo, que compõe a identidade da No Balance, integrada num desenho de fonte, que é único, que permite aplicabilidade e que fez uma baita de uma legibilidade. Olha o número do Caleri aqui. Você lê super bem. E é aplicado sobre preto com outline branco em cima da faixa. Então você mantém a continuidade e ó, o nome do jogador em cima do número, em vez de colocar aqui no barramento, porque obviamente essa área pode virar uma área a ser explorada no futuro e as mangas estão limpas, entendeu? Então assim, cara, realmente é uma construção muito feliz mesmo. As camisas de goleiro, tipo, só pra gente finalizar, aí no caso uma padronagem que eles têm ali, um formato default, hoje em dia não se dá para trabalhar muito melhor essa questão. Aqui parece que enfim, é um desenho que eles têm como padrão, não tem um conceito muito especificado. Eu não gosto muito desse tom de vinho, acho que foge do que é o São Paulo, acho que poderia ser trabalhado um tom de vermelho, que sempre esteve presente, uma camiseta preta, acho que é legal. O azul tem estado presente, né? Ó.
E aqui uma versão do cinza. Esse cinza eu gosto. Esse cinza, tipo assim, cinza é Valdir Pérez. Acho que é legal ter. Acho que um vermelho com preto vai numa linha de Zete, Rogério Ceni, que a gente já usou no passado bastante. E iria numa camisa mais vermelha, sem ser esse tom de vinho. Mas é a proposta que eles trouxeram do conceito de cor e tal. Dá para se usar também dentro de um viés de blockcore para atender uma galera que é mais jovem e tal. Então, assim, acho que de uma maneira geral cumpriu. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, de antemão, finalizando esse vídeo aqui, que, enfim, já deu bastante tempo. Acho que a gente precisa definitivamente saber o que a gente quer. Queremos inovação, queremos tradição. Queremos os dois? Como é que a gente equilibra? Acho que essa camisa responde um pouco essa pergunta. Precisa melhorar? É óbvio que dá para melhorar, mas o São Paulo também precisa ajudar. Precisa se criar um manual de marca, estabelecer alguns critérios, estabelecer e flexibilizar o uso das faixas da camiseta 1, mesmo a tradicional, dá para você trabalhar variáveis de uso e aplicação, usar algumas texturas diferentes, usar gradações, usar formas geométricas diferentes sem fugir demais, adaptar o escudo para um contexto de digital, se você quiser trabalhar a camisa tradicional, e você vê que ela funcionou e muito bem, e a gente viu aqui o uso da camisa aplicada dentro do contexto de estádio, com a captura correta da imagem, com luz bacana. Ó, a camisa dá legibilidade, mesmo de longe, você consegue ver. Ficou bacana, tem a tradição também, mas com um toque de modernidade e adequado às necessidades que o clube tem. Olha a percepção que você tem do escudo nessa matada do peito de longe. Olha o número 8, ele é elegível, ele funciona bem. Mesmo o Grêmio, ó, trabalhando aqui, ó, se você comparar com o Grêmio, o número 9 não tem um outline tão grosso, você já perde legibilidade. Olha a legibilidade da camisa do São Paulo, tá? Ó. Mesma distância, ó. Essa é uma distância parecida com o que você tem no estádio, você consegue ver o número do jogador, né? Enfim, eu acho que o uniforme, ó, o contexto inteiro, ó, o desenho na lateral aqui, como que ele se apresenta, mesmo aqui com o meião, de repente o meião poderia ter uma continuidade com a faixa lateral aqui, poderia, porque você teria toda uma lateral, mas essa quebra é importante porque dá uma simetria, né, com o que você tem de desenho da faixa, dá para ver claro aqui, ó, faixa, faixa no meião, lateral, lateral no calção. Então você tem esse jogo de simetria aplicado. Ó, cara, eu acho que o uniforme no final do dia acabou me surpreendendo. Esse uniforme aqui não dá pra falar nada, isso aqui é ridículo. Agora, a camisa número 1, sem dúvida nenhuma, ela traz essa... Ela traz, sim, ela surpreendeu. E, de novo, para finalizar, tem uma frase em design que diz: what you see is what you get. O que você vê na tela é o que você vai ver no mundo real. Nem sempre é assim, principalmente quando a gente tá falando de camisa de time. E, torcedores, calma. Quando vocês virem um vazamento, fica a dica aqui do tio. Espera o contexto. É o que eu sempre falo. Existe um contexto da camisa quando aplicada numa situação de vida real. Com a atmosfera do jogo, com o shape do jogador, com as luzes adequadas. E a mesma coisa, a camisa acabou funcionando também dentro do contexto para o torcedor que comprou ali na hora. Eu vi muita gente comprando, muita gente achando bonita. Gringos estavam lá no camarote, franceses que vieram aqui para carnaval e tal, tiveram uma experiência em São Paulo, foram na loja, compraram, acharam a camisa incrível e ela realmente ficou muito acima, não é a top one, mas dá para dizer que é uma camisa nota 8 pelo contexto geral de disrupção, inovação, tradição e trazer também novos insumos. O preço realmente está um pouco salgado, porque tem esses elementos todos que eu falei, isso daí custa caro, impacta no consumidor final, além do molde que está embutido no preço, muito provavelmente por isso dos R$600 absurdos para camisa de jogador. Mas, se você tem grana, quer comprar, quer ter a sua coleção, compre sem susto, porque vale a pena. Então é isso, espero que você tenha curtido. Não esqueça, por favor, de deixar seu like, comenta, compartilha, vamos fazer o canal crescer. Bate o do Mago, vai ter muito mais. Não se esqueça, design no futebol de um jeito que ninguém soube contar para você até hoje, somente aqui no É Quarta-feira. Recusa imitações e não existe design de sobrancelha. Tchau.